Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos. Hoje, meus irmãos, eu quero estar deixando um vídeo sobre sermos árvores no reino de Deus, sobre os nossos frutos. E eu gostaria que vocês estivessem deixando o seu like, se inscrevendo no canal e deixando aí o seu comentário, que nos vai ajudar a nós estar propagando o Evangelho, a palavra, a mensagem do reino de Deus. Eu quero deixar para os irmãos, nesse vídeo, uma passagem que está no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 7. Diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. No versículo 9, diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? No versículo 10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, essa mensagem que eu vou estar deixando fala de dar frutos, de ser árvores no reino de Deus. Várias passagens nas Escrituras nos comparam com árvores. E como árvores, nós temos que dar frutos para o reino de Deus. Não só nessa passagem, mas eu vou estar deixando mais duas passagens que falam sobre a importância dos frutos que nós devemos dar. No versículo 7 dessa passagem que eu li, diz: Bendito o varão que confia no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus em todos os nossos caminhos, em tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer, todos os nossos projetos. Nós precisamos estar continuamente confiando no Deus Todo-Poderoso, que nos criou e que nos protege, que nos guarda. É o Deus que tem cuidado da nossa vida, que tem nos fortalecido, nos levantado, acordado a cada manhã. O Senhor que tem nos fortalecido em todo o tempo, e cuja esperança é o Senhor. É a segunda parte do versículo 7. A nossa esperança tem que ser somente no Senhor, não há outro que possamos esperar, somente nele. No versículo 8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Que águas são essas? São as águas do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá direção, sabedoria, inteligência. Como nós devemos ser árvore, temos que estar plantados junto às águas do Espírito, porque aí as nossas raízes vão se estender para o rio que sai do trono de Deus, o rio do Espírito Santo. É essas águas que vão banhar as nossas raízes, que vão nos tornar fortes, que possamos estar sempre dando muitas folhas e frutos para o reino de Deus. Mas nós não devemos viver de folhagens, devemos produzir frutos, porque muitos querem viver de aparência no reino de Deus. Mas Deus quer de nós frutos para edificar o corpo de Cristo, para que a mensagem do Senhor ela seja recebida com alegria por todos aqueles que vão receber a palavra de Deus. Então, os frutos são os frutos do Espírito Santo que nós temos que ter para alimentar essas vidas que estão perecendo no mundo e para nós mesmos andarmos em santidade. Os frutos do Espírito Santo é que nos levam a ter uma vida de comunhão com Deus, com nosso Senhor. Continuando aqui, diz que porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. O calor é o calor da vida, os problemas, as lutas. Então, mesmo estando no calor
da vida, no calor da batalha, nós vamos continuar verdes, firmes na presença do Senhor. Vamos continuar produzindo frutos para estarmos sempre em santidade na presença do Senhor. O Senhor quer isso de nós. O Senhor quer que sejamos pessoas frutíferas para o seu reino, porque para isso nós fomos colocados na terra, para produzir. Deus não nos colocou aí simplesmente para estar ocupando um lugar sem produção, sem nenhuma valia. Deus quer nos usar o tempo todo, quer que sejamos prósperos, quer que sejamos frutíferos. E no versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem conhece o seu próprio coração? Quem conhece o coração de outras pessoas? Somente Deus. Só Ele que sonda mentes e corações, só Ele sabe de todas as coisas. Então o coração é enganoso, nós não podemos nos guiar pelo nosso próprio entendimento. Mas em todo tempo nós devemos buscar direção de Deus, buscar conhecer o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer que nós produzamos, o que o Senhor quer que nós façamos para o seu reino, o que o Senhor quer de nós, o que Ele tem nos orientado. Então, nós, em todo tempo, nós precisamos estar buscando direção de Deus. No versículo 10, desse mesmo capítulo 17 do livro de Jeremias, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, de acordo com os nossos caminhos, de acordo com as nossas ações, com os nossos frutos é que nós vamos viver, que o Senhor vai nos compensar, vai nos ajudar. Precisamos dar frutos bons para o reino de Deus, frutos que venham acrescentar mais a obra do Senhor na terra. Quero deixar também uma outra passagem que está no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui fala do Senhor Jesus Cristo. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Naquela época, os judeus costumavam comer frutos, mesmo verdes, das figueiras. Mesmo não sendo época de figos, as figueiras costumavam ter frutos verdes. Mas quando o Senhor Jesus chega a essa figueira, nem frutos verdes ela tinha. É uma figueira que já não prestava mais para nada, porque já não produzia. Assim somos nós quando não produzimos para o reino de Deus. Quando nós não produzimos, quando queremos viver só de aparência, de folhas, nós não servimos, porque o Senhor, Ele nos colocou na terra para ser produtivos, para ajudar outras pessoas, para alimentar outras pessoas com a palavra, com os ensinamentos do Senhor. Então, nós estamos aqui para sermos frutíferos. Então, Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca, ela morre. Porque quando nós não produzimos frutos, automaticamente nós vamos morrer. Nós vamos viver simplesmente de aparência, e aparência não entra no reino de Deus. Então, nós vamos ter uma morte espiritual instantânea, se nós não procurarmos produzir frutos para o reino de Deus. Então, é importante que nós busquemos sempre a direção do Senhor. Nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo. Nós temos que produzir esses frutos para nosso crescimento espiritual e para outras pessoas também. Tem mais uma passagem que eu selecionei para deixar, que está no livro de João, no capítulo 15. Eu vou estar lendo para vocês. Jesus falando aos discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, nós estamos em Cristo. Nós precisamos dar fruto. Se nós não dermos fruto, o Pai nos tira, nos elimina, porque nós precisamos estar dando fruto, porque nós estamos em Cristo. No versículo 3, diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Isso é Jesus falando aos discípulos. Aí continua: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Então nós, sozinhos, nós não podemos dar fruto se não for pela direção do Espírito Santo, que Jesus nos deixou. Então nós precisamos estar em Cristo para dar frutos. É só com a direção de Deus que nós vamos ser frutíferos para o reino de Deus. Continuando: se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. No